O apóstolo Paulo sempre tomou precauções no seu ministério e na sua pregação para que as pessoas não se aproximassem do cristianismo e do evangelho por causa dele. Por isso que ele diz na primeira carta que quando ele foi pregar em Corinto, ele resolveu pregar a Cristo crucificado, só, para que não houvesse o que infelizmente veio acontecer em Corinto, mesmo que Paulo tenha tomado as precauções que ele tomou. Ele inclusive não batizou ninguém em Corinto, para evitar a formação de um fã-clube, como acabou acontecendo. Eu sou de Paulo, apesar de tudo que ele fez. Então, Paulo sabe que não convém ao ministro do Evangelho, não convém ao homem de Deus se gloriar de determinadas coisas, ainda que verdadeiras. Ele não está mentindo. Se ele fosse contar, quando ele está contando essa revelação, ele não está mentindo, está dizendo uma coisa que aconteceu. Mas ele levou 14 anos para contar isso. Isso tinha acontecido há 14 anos atrás. E ele nunca tinha dito. Porque não convém. Porque na hora que você conta, a atenção vem para você. O foco é em você. E essa é uma das coisas que eu gosto dos grandes pregadores puritanos, os pastores puritanos. Leia os sermões dos puritanos. Raramente eles fazem menções pessoais. Raramente eles contam experiências deles. Coisas que aconteceram. Coisas que eles viram, que experimentaram e sentiram. Não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Mas o cuidado que se tem para que não se faça discípulos de si mesmo, mas discípulos de Jesus. E, gente, quando eu comparo essa atitude de Paulo com o que a gente vê hoje no meio evangélico, o contraste é gritante. A fidelização de crentes, ministérios que são erguidos em torno de personalidades, de pessoas que procuram impressionar, narrando experiências, visões, sonhos, milagres e coisas assim extraordinárias, criando ministérios inteiros em torno da sua pessoa. E usando o nome de Cristo e de Deus em torno disso. E essa crítica que eu estou fazendo, ela pode se aplicar a nós também no ministério. Como pastores, como pregadores do Evangelho, como líderes nas nossas igrejas. Por isso Paulo diz, eu vou me gloriar, mas eu sei que isso não convém. Estou fazendo isso como que relutante por causa das circunstâncias. Então, ele note a relutância dele. Segundo, note o fato de que, como eu tinha dito, aconteceu 14 anos atrás. O que para mim é instrutivo para mostrar o seguinte: Paulo não tinha esse tipo de revelação todo dia. Quando ele procurou uma revelação da qual se gloriar, para contrapor as revelações que os falsos apóstolos estavam trazendo, ele se lembrou de uma 14 anos atrás. Por que ele não disse, olha, ontem Jesus apareceu, sentou comigo na beira da cama e nós batemos o maior papo? Por que ele não disse isso? Porque não acontecia. Ele teve que buscar lá no passado dele uma experiência dessa. Às vezes as pessoas têm a impressão de que os homens de Deus, como Paulo, Pedro, ou mesmo no Antigo Testamento, Moisés, Abraão, diariamente eles tinham alguma revelação ou manifestação extraordinária. Eles viviam no sobrenatural. Tem gente que até canta isso, quero viver no sobrenatural. A ideia é que todo dia Deus vai estar mostrando alguma coisa, você vai ter uma revelação, você vai ter uma visão. Mas não era o que acontecia, como é evidente aqui. Paulo teve que ir atrás, 14 anos, para lembrar uma experiência dessa, que ele pode apresentar para contrapor a argumentação daqueles falsos apóstolos. E note que quando ele fala dessa experiência, ele diz assim, eu conheço um homem. Ele está falando dele mesmo, mas ele está tão relutante de falar que ele modestamente diz, eu conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso há 14 anos atrás. É claro que ele está falando dele mesmo. Mas ele fala quase que de uma forma, ele está usando de todos os recursos que ele pode para evitar chamar a atenção para si, colocar o holofote em cima dele.
E ele não sabe nem direito o que é que aconteceu. Ele não sabe se foi até o terceiro céu, que ele está aqui falando como judeu. Na cosmologia judaica, o terceiro céu, o céu, aqui não é o espaço, né? ou era o espaço, ele tinha 3 níveis, e no último nível, que era o terceiro, é onde estava a presença de Deus. Onde Deus se assentava no trono do universo e de lá controlava todas as coisas. Era a própria presença de Deus. Esse homem, que é o próprio Paulo, ele foi levado até a própria presença de Deus. Lá é o que ele chama de paraíso. É a mesma coisa. Terceiro céu, o paraíso, é a mesma coisa. É o mais alto que você poderia subir. Não tem mais nada dali para cima. É o máximo que você podia ir em termos de revelação. Esteve na própria presença de Deus e ouviu coisas que Paulo diz assim: eu prefiro não contar para vocês. Ao contrário de muita gente que vai pelas igrejas dando testemunho de detalhes e detalhes e de coisas que eles supostamente viram da parte de Deus. Paulo não quer nem dizer o que é que ele encontrou lá no terceiro céu. Compare a atitude de um verdadeiro apóstolo com a atitude de outros que se dizem apóstolos hoje. Você já vê a diferença começar por aqui. Ele nem sabe se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo. Em outras palavras, não sabe se foi um arrebatamento, à la Enoque, né, que ele foi levado, ou se foi simplesmente uma visão em que ele foi transportado em espírito, tipo aquela de João lá na ilha de Patmos, no capítulo 1 do livro de Apocalipse. O ponto é que Paulo, com muita relutância, ele descreve essa experiência extraordinária em que ele, ou com o corpo ou fora do corpo, foi levado à própria presença de Deus. E lá Deus falou com ele. E ele ouviu coisas que ele diz são indizíveis. Não convém falar destas coisas aqui. E ele diz: dessas coisas eu me glorio, mas eu faço isso com muita relutância. Verso 5, de tal coisa me gloriarei. Verso 6, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Essa é a preocupação dele. Eu não quero que vocês me coloquem numa posição a qual eu realmente não pertenço. Eu não quero que vocês me idolatrem. Eu não quero que vocês façam um fã-clube em torno do meu nome. Não quero tietagem. Porque se eu começar a contar essas coisas, é isso que vai acontecer, porque essa é a natureza humana. Nós facilmente somos atraídos a pessoas que nós julgamos especiais e que apresentam evidências disso, tipo contando experiências sobrenaturais.